Hoje iremos te contar um pouco mais sobre Jó, o homem justo que foi provado. Você já se perguntou por que pessoas boas sofrem? Essa pergunta antiga atravessa os séculos e encontra eco na história de um homem chamado Jó. Um homem justo, temente a Deus, íntegro em todas as suas ações. Mas ainda assim, ele foi provado como poucos na história. Jó vivia na terra de Uz. Era um homem de posses, sim, mas acima de tudo, era um homem de fé. Tinha 7 filhos, 3 filhas, milhares de animais, muitos servos e um nome respeitado entre os homens. E mesmo assim, ele oferecia sacrifícios diários, com medo de que, em silêncio, seus filhos pecassem. Nos céus, uma cena grandiosa. Os filhos de Deus se apresentavam diante do Senhor. Entre eles, um visitante estranho, Satanás. "De onde vens?" perguntou Deus. "De rodear a terra", respondeu ele. O Criador então mencionou seu servo Jó. "Observaste o meu servo Jó, justo, íntegro, que se desvia do mal?" A resposta do inimigo foi ousada. "Por acaso Jó teme a Deus de graça? Acaso não o cercaste de bênçãos por todos os lados? E então, a permissão. Tudo o que ele tem está em tuas mãos, só não toques na vida dele." Era o início de uma prova que marcaria a humanidade. De um dia para o outro, tudo mudou. Os mensageiros chegaram, um após o outro. Relataram perdas brutais, bois e jumentas, camelos, servos e, por fim, seus filhos, todos mortos. A dor foi tão grande que Jó rasgou suas vestes, raspou a cabeça e se prostrou. E ainda assim, disse: "O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor." Será que você conseguiria dizer isso em meio à tragédia? Jó não blasfemou, não atribuiu culpa a Deus, mas no céu, o inimigo não estava satisfeito. "Pele por pele, toca na carne dele e verás." E Deus permitiu. Jó foi ferido com tumores dolorosos, da planta dos pés ao topo da cabeça. Sentado sobre cinzas, Jó se coçava com um caco de cerâmica. Sua dor era física, mas também espiritual. Até sua esposa, ferida pela dor, disse: "Ainda retens tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre." Mas ele respondeu com sabedoria: "Receberemos o bem de Deus e não também o mal?" Chegaram seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Ao vê-lo de longe, mal o reconheceram. Sentaram-se com ele em silêncio, por 7 dias e 7 noites. Nenhuma palavra. Apenas dor compartilhada. O silêncio era pesado. E então, Jó falou. E foi um desabafo. Elifaz quebrou o silêncio. Disse que o sofrimento era a correção. A quem Deus ama, ele disciplina, dizia. Insinuava que Jó havia pecado. Mas Jó sabia de sua integridade. Mesmo assim, calado, escutava. E ali começava um ciclo de discursos, que mais feriam do que curavam. Você já tentou consolar alguém com palavras e percebeu que só piorou? Os amigos de Jó falavam com autoridade, mas faltava empatia. Falavam de um Deus justo, que pune os maus, mas não compreendiam o mistério do sofrimento sem causa. Jó respondia com dor. Reclamava da ausência de Deus. Se ao menos eu pudesse encontrá-lo, argumentaria minha causa. E ainda assim, em meio ao lamento, sua fé surgia em frases como: "Ainda que ele me mate, nele esperarei." Que tipo de fé é essa, que sobrevive até no escuro? Bildade falou com dureza. Zofar foi ainda mais cruel. Mas Jó manteve sua alma sincera. Clamava por um mediador entre ele e Deus. Alguém que compreendesse os dois lados. Um intercessor. Quase como uma profecia oculta. Sobre Cristo. Com o passar dos capítulos, Jó vai se esgotando. Suas palavras ficam mais duras. Sua alma mais aflita. Mas uma chama ainda brilha. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Um grito de fé que corta as trevas. E você? Já passou por dores que pareciam não ter fim?
Já sentiu Deus em silêncio? Jó é a voz daqueles que gemem, mas ainda acreditam. Ele representa todos os que perguntam: por quê? E mesmo sem resposta, continuam de pé. A história de Jó é mais do que sofrimento. É sobre integridade em meio ao caos. É sobre manter a fé, mesmo quando tudo se desfaz. Não é isso que todos nós buscamos? Uma fé que não dependa das circunstâncias? A angústia de Jó ainda está longe de acabar. Mas a cada capítulo, ele se aproxima de algo maior, do próprio Deus. Às vezes, é na dor que ouvimos melhor. É no silêncio que percebemos que nunca estivemos sozinhos. Se esse conteúdo falou com você, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa de esperança e comente abaixo: você já viveu uma fase como a de Jó? Inscreva-se no canal Luz, Graça e Vida e venha continuar essa jornada conosco. Agora vamos para a parte 2, o conflito entre fé e sofrimento. Os dias seguiam, mas o alívio não vinha. Os discursos dos amigos tornavam-se cada vez mais ácidos. Jó, já sem forças, alternava entre o lamento e a esperança. Será que Deus estava mesmo em silêncio? Ou estaria ensinando, mesmo sem falar? Ele faz volta a falar, agora com palavras mais duras. Você destruiu o temor de Deus com seus argumentos, acusa. A implicação é clara. O culpado é você, Jó. Mas será que o sofrimento é sempre castigo? E os inocentes nunca sofrem? Jó suspira. Em meio à dor, diz: tenho um testemunho no céu. Um lampejo de fé brilha em suas palavras. Ele clama por justiça, não contra Deus, mas diante dele. Porque ele sabe, se há um juiz justo, ele ouvirá. Bildade toma a palavra. Diz que Deus não rejeita o íntegro. A mensagem é sutil, mas ferina. Se Jó está sofrendo é porque não é íntegro. A teologia dos amigos é simples demais, mas a vida é muito mais complexa, não é? Você já ouviu alguém que usou a Bíblia para ferir, ao invés de curar? Jó sentia isso. Ele não negava a justiça de Deus, mas negava que sua dor fosse punição. Deus me esmagou sem causa, lamenta. Um grito que ecoa em tantos corações feridos até hoje. Mesmo ferido, Jó desafia: mostrem-me o meu erro. Ele não fugia da verdade, mas exigia clareza, porque o verdadeiro justo não teme ser confrontado. E Jó sabia que não vivia em mentira, só queria que Deus falasse. Zofar, impaciente, o acusa de arrogância. Fala sobre o destino dos ímpios. Mas, será que sofrimento é sinônimo de culpa? Essa era a lógica dos amigos. Mas o livro de Jó nos chama a repensar. E se a dor não for castigo, mas parte de um propósito maior? Jó responde com ironia. Diz que seus amigos são médicos inúteis. Ele precisava de consolo, e não de julgamento. Precisava de silêncio respeitoso, não de discursos ensaiados. Será que nós também sabemos calar, quando o outro só precisa ser ouvido? Mas mesmo em meio às farpas, Jó declara uma das frases mais poderosas da Bíblia: ainda que ele me mate, nele esperarei. É possível confiar em Deus, mesmo quando tudo parece estar contra você? Jó provava que sim. Jó começa a pintar uma imagem de um mediador celestial, alguém que pudesse interceder por ele diante de Deus. Um vislumbre de esperança messiânica, um eco distante do que um dia seria Cristo. O sofrimento de Jó, aos poucos, apontava para algo muito maior. Os amigos continuam seus ciclos de falas, mas Jó parece crescer em discernimento. Enquanto eles repetem argumentos, ele busca revelação. Oh, se minhas palavras fossem escritas num livro, diz. Mal sabia ele que seriam eternizadas nas Escrituras. E então, Jó profetiza. Em meio ao pó e à dor ele declara: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Que fé é essa,
que atravessa a escuridão sem perder a direção, uma fé que enxerga, além do visível. Você já declarou fé, mesmo sem enxergar saída? Jó acreditava na justiça divina, mesmo sem vivê-la no momento. Ele tinha a convicção de que a verdade viria à tona, que sua integridade seria reconhecida, não pelos homens, mas por Deus. O ciclo de falas se intensifica. Os amigos perdem o respeito. E Jó ganha profundidade. Suas palavras se tornam orações. Ele não fala mais para convencer os homens, mas para clamar ao céu. Seu coração se quebranta, mas não se rende ao desespero. O sofrimento de Jó começa a revelar algo mais profundo. Ele já não quer apenas explicações. Ele quer encontro, quer ouvir Deus. Porque no fim das contas, a dor não é apenas uma prova, é uma ponte para algo maior. No capítulo 28, Jó faz um discurso sobre a sabedoria. Onde se encontra a sabedoria? Pergunta. O homem não conhece seu valor. E então conclui: o temor do Senhor é a sabedoria. Jó entendia. Mais importante que respostas era reverência. Você tem buscado sabedoria ou apenas soluções? Jó nos ensina que nem tudo se resolve. Algumas dores nos moldam e algumas perguntas permanecem, não para nos atormentar, mas para nos guiar à presença de Deus. Ao final do ciclo de debates, surge um novo personagem, Eliú, mais jovem, mais inflamado. Ele acredita que está trazendo luz, mas também fala com dureza. E mesmo que diga algumas verdades, o tom é mais julgamento do que consolo. Mas Eliú prepara o terreno para algo maior, porque finalmente, depois de tantos capítulos, Deus vai falar, a voz que Jó esperava. O silêncio de Deus termina, e o que ele diz muda tudo. Está preparado para ouvir? Se essa história está te edificando, escreva aqui nos comentários. Você também espera ouvir Deus em meio ao silêncio? E não esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no canal Luz, Graça e Vida. A parte 3 trará a resposta divina. Agora iniciaremos a parte 3, quando Deus fala no silêncio da tempestade. Jó está em silêncio. Depois de tantos debates, acusações e tentativas de explicação, ele se cala. E então, como num trovão que rasga o céu em plena madrugada, Deus fala. Mas não como muitos esperam. Deus não dá respostas diretas. Ele pergunta. E pergunta com poder. Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? O que fazer quando Deus responde com perguntas? Quando Ele te leva ao universo, ao vento, aos mares e às estrelas, e te mostra o quanto somos pequenos? Jó ouve, e pela primeira vez, não tenta justificar nada. Ele apenas escuta. Algo começa a mudar dentro dele. Foste tu que fizeste nascer o orvalho? Quem sustenta as estrelas em seus lugares? Pode tu amarrar as cadeias das Pleiades? A voz de Deus ressoa como um trovão. Mas há ternura ali também, como um pai que ensina, não com castigo, mas com consciência. Jó começa a enxergar o invisível. Sua dor ainda existe, mas a arrogância se desfaz. Ele entende que suas palavras foram apressadas. Com o ouvir dos meus ouvidos te conhecia, mas agora os meus olhos te veem. Que momento é esse, quando a dor se transforma em adoração? Deus então se volta aos amigos de Jó e diz algo impactante. Vocês não falaram de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Sim, aquele que questionou, lamentou e chorou. Foi o que mais se aproximou da verdade. Que reviravolta! Já pensou?
Jó é agora intercessor. Deus ordena que seus amigos tragam ofertas e que Jó ore por eles. Sim, o sofredor se torna canal de bênção. O humilhado é exaltado. Isso não soa familiar? É o retrato do Evangelho. Quem perde tudo é quem ganha o que é eterno. E quando Jó ora pelos seus amigos, algo acontece. A mudança não é apenas espiritual, é física, é material. O Senhor vira o cativeiro de Jó e lhe dá o dobro de tudo que possuía. Mas veja bem, a transformação veio depois da oração pelos outros. Não é assim também conosco? Quando paramos de olhar apenas para nossas feridas e intercedemos por outros, algo se quebra, algo se cura. Talvez seja por isso que Jesus ensinou: orai uns pelos outros. Há cura onde há intercessão. Jó agora é visitado por irmãos e irmãs, antigos conhecidos. Todos trazem prata, ouro e presentes, e choram com ele. A dor dele agora é dividida. O luto encontra consolo, a perda encontra propósito, a fé reencontra a esperança. Deus deu a Jó mais filhos, 10 ao todo. Mas veja o detalhe: os nomes das filhas são mencionados e são nomes lindos: Gemima, Késia, Queren Rapuque. Em uma cultura onde mulheres não tinham destaque, Deus destaca, valoriza, honra. A beleza dessas filhas é comentada. Jó lhes dá herança junto com os irmãos. Isso era raro, incomum, revolucionário. Mais uma vez, Deus quebra padrões. A restauração de Jó não é apenas externa, mas transforma até a cultura ao seu redor. Jó vive ainda 140 anos, vê filhos, netos, bisnetos, e então morre farto de dias. Mas não qualquer dias. Dias vividos com propósito, com revelação. Dias em que ele aprendeu que mesmo no caos, Deus tem um plano. E o que fica de tudo isso? Que a dor não anula o amor de Deus, que as perguntas não assustam o céu, que Ele nos vê, mesmo quando achamos que fomos esquecidos, e que no fim, Ele sempre tem a última palavra. Se você está vivendo dias sombrios, lembre-se, Jó também viveu, mas o fim dele foi muito melhor do que o começo, e isso pode acontecer com você também. Deus ainda transforma histórias, Ele ainda fala nas tempestades. Essa história toca gerações porque não é apenas sobre um homem, é sobre todos nós. Todos que já sofreram, todos que já perguntaram: Deus, por quê? Jó é um espelho e, ao mesmo tempo, um farol. E aí? O que você teria feito no lugar de Jó? Teria aguentado? Teria blasfemado? Ou teria se calado? Perguntas difíceis, mas necessárias. Porque a fé verdadeira nasce no campo do desconhecido. Se essa história te tocou, deixa o like aqui e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Às vezes, uma palavra assim pode mudar uma vida. E talvez seja a sua. Comente aqui embaixo: eu também vi Deus na tempestade. Assim saberei que você ficou até o fim. E me conta, o que mais te impactou nessa parte? Sua resposta pode abençoar alguém também. Inscreva-se no canal Luz, Graça e Vida e ative o sininho. Temos muito mais histórias que edificam, emocionam e transformam. Porque aqui, a fé é contada com verdade e com amor. Fiquem agora com a parte 4, a glória depois da tempestade. Jó passou por tudo. Perdeu tudo. Questionou, chorou, se revoltou, mas ficou. E agora, olhando para trás, o silêncio se torna entendimento. Quantas vezes você já pensou em desistir, mas escolheu continuar? Jó também fez isso. Não por entender, mas por confiar.
Essa confiança que nasce mesmo quando tudo desmorona é rara. É essa fé que Deus procura, não uma fé condicionada ao conforto, mas uma fé resistente. Jó saiu da tempestade mais forte, mais sensível, mais inteiro. Muitos dizem, Jó foi recompensado com o dobro. Sim, foi, mas a maior recompensa não estava nos bens, estava na revelação, no relacionamento com Deus. Jó viu o invisível, conheceu o eterno. Isso vale mais do que qualquer coisa. E você? O que tem buscado? Riquezas, estabilidade ou revelação? A história de Jó nos ensina que, quando tudo é tirado, o que resta mostra o que realmente somos. E às vezes, é nesse resto que Deus constrói o novo. Há algo nesse final que precisamos destacar. Deus não explicou tudo. Ele não deu as respostas que Jó talvez esperava, mas deu algo melhor, sua presença. Às vezes o céu não nos dá explicações, mas nos dá consolo. E quando Deus está presente, até a dor tem propósito. Jó não apenas foi restaurado, ele foi promovido espiritualmente. Tornou-se referência, símbolo de perseverança, exemplo de fé. Milhares aprenderam com ele, e ainda aprendem. A vida não voltou a ser como antes. Foi diferente, foi nova, foi melhor. E isso nos diz algo poderoso. O fim com Deus é sempre um recomeço. Jó encerra seus dias farto, pleno, em paz. Quem imaginaria isso lá no início? E talvez esse seja o convite hoje. Não é só sobre entender os mistérios da dor, mas aprender a viver apesar dela. Não é sobre evitar o sofrimento, mas deixar que ele produza fé, maturidade e amor mais profundo por Deus. A jornada de Jó é também a nossa. Um reflexo dos altos e baixos da vida, dos silêncios de Deus, das perdas inesperadas, mas também da graça que restaura, que ensina e que nunca falha. Você pode até estar no capítulo escuro da sua história, mas isso não é o fim. Deus ainda escreve, ainda fala, ainda age, e no final, tudo fará sentido. Jó nos ensina isso, com cicatrizes sim, mas com fé. Se você está ferido, cansado ou sem respostas, saiba que Jó também esteve assim, mas a fé dele venceu. E a sua também pode vencer. Confie no processo. Confie em Deus. Ele sabe o fim desde o começo. Quando tudo parecer perdido, lembre-se, o mesmo Deus que permitiu a prova também já preparou a saída. Jó não foi deixado para trás, e você também não será. A fidelidade de Deus é maior do que sua dor. A beleza da história está no contraste. Do pó ao palácio, das cinzas à honra, da solidão à comunhão, e de um lamento, nasceu um louvor. Jó não apenas sobreviveu, ele floresceu. E você também vai florescer. Que essa história te inspire, que te fortaleça, que te faça olhar para o céu com esperança. Deus não se esqueceu de você. Ele só está te preparando para algo muito maior. Creia nisso. Se essa história de Jó falou ao seu coração, compartilhe com alguém. Envie no WhatsApp, poste no Facebook. Pode ser a palavra que alguém precisa para continuar. Exatamente hoje. E claro, comenta aqui embaixo. Ainda que eu não entenda, eu confio. Assim saberei que você ficou até o fim. E sua declaração pública de fé pode alcançar alguém que está prestes a desistir. Se você gostou dessa série, inscreva-se agora no canal Luz, Graça e Vida. Ative o sininho. Porque aqui, cada história da Bíblia é contada com alma, com emoção e com verdade. Temos ainda muitas histórias como essa para compartilhar com você. Elias, Daniel, Esther, Abacuque. Cada uma delas pode transformar seu jeito de ver a vida, a fé e o futuro.
Nos diga aqui nos comentários. Qual personagem bíblico você quer conhecer mais profundamente? Vamos ler e preparar novos conteúdos com todo carinho para edificar sua fé. E lembre-se, você não está sozinho. Enquanto houver fé, há caminho. Enquanto houver esperança, há vitória. Que a sua vida seja como a de Jó, marcada por cicatrizes, sim, mas também por restauração e graça abundante.